aleluia, 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 aleluia. Com as palmas, quando estamos unidos, quando estamos unidos, estás entre nós e nos falarás da tua vida. este nosso mundo, sentido terá se tua palavra renovar. aleluia, 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 aleluia. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem despojada com um varão chamado José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse-lhe: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, porém, acrescentou: não tenhas medo, Maria, encontrastes graça junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho, e o chamará com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo: como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum? O anjo lhe respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu à luz na velhice, e este é o 6º mês daquela que era chamada estéril. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Disse então Maria: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Palavra da salvação. Podemos nos sentar por um momento, nesta grande noite em que nós estamos celebrando a festa dos santos arcanjos. E o Senhor nos dá uma palavra, através da liturgia que nós acabamos de escutar. Toda a Sagrada Escritura nos fala da existência dos santos anjos, desses seres espirituais que, segundo São Gregório Magno, Papa, diz que pela missão são chamados de anjos, ou seja, mensageiros.
aquele que nos traz da parte do Senhor uma palavra. Então, quando nós olhamos para a Sagrada Escritura, desde o livro de Gênesis até o livro do Apocalipse, nós vamos compreender melhor o sentido e a importância dos santos anjos de Deus. Eles são mensageiros e cuidadores de Deus, por isso devemos evocar sempre a presença dos santos anjos de Deus. Filhos, nessa noite nós acompanhamos a liturgia da palavra. Nós estamos celebrando a festa dos arcanjos. Os arcanjos são aqueles que receberam missões mais importantes. Dentre eles, Miguel, Gabriel e Rafael. Miguel, quem como Deus, Gabriel, força de Deus, e Rafael, Deus cura. Eles trazem no nome também a função missionária. São Miguel é aquele que Deus coloca à frente do seu povo para combater contra as forças do mal, contra as forças ocultas, assim como a palavra de Deus diz, espalhadas pelos ares. São Gabriel é aquele que traz mensagens extraordinárias, boas notícias da parte de Deus. E Rafael é aquele que traz a cura do Senhor até nós. Hoje nós acompanhamos na leitura do livro de Tobias a história de Sara, filha de Raquel, que foi visitada pelo anjo Rafael. Pois o livro de Tobias diz que Sara tinha uma enfermidade espiritual. Ela era atormentada por um demônio chamado Asmodeu. E esse demônio, na sua tradição, na sua tradução bíblica, significa aquele que destrói, aquele que atrapalha, aquele que divide e aquele que desajusta a condição humana. Imagine só a grandeza, o tamanho da enfermidade dessa mulher. Ela era atormentada por um espírito que gerava dentro dela um sentimento de divisão muito grande, um sentimento de desequilíbrio. Por isso Sara não conseguia. Ela não conseguia ser infeliz. Ela não conseguia ser infeliz, ser feliz, melhor dizendo. Era uma jovem infeliz. Você escutou nessa noite, na leitura, a oração de Sara, quando ela dizia: Senhor, olha para a tua serva, eu sou uma mulher infeliz, porque tudo que eu planejo não acontece, as coisas não dão certo na minha vida. E aquele demônio atormentava dia e noite aquela mulher. E a família de Sara era uma família profundamente atormentada. Quando nós nos deparamos com a história de Sara, nós também nos deparamos com nossa própria história. Porque nós não podemos de maneira nenhuma, filhos, fechar os olhos para essa realidade espiritual que está em torno de nós e muitas vezes atrapalha a construção da nossa vida. Isso precisa ser dito e isso precisa ser combatido. Existem forças ocultas que atrapalham a construção da nossa história. Isso não é invenção, é a palavra de Deus que nos diz de maneira muito clara. E Sara, no livro de Tobias, ela vivia essa maldição de Asmodeu. Esse demônio não é citado apenas na vida de Sara, no livro de Tobias, mas ele é citado também no livro de 2 Samuel, quando ele atormentava o crescimento do império de Salomão, e também no livro do Apocalipse.
E quando nós olhamos para toda essa realidade, o Senhor nos dá a oportunidade de perceber como nós precisamos passar por essa experiência que Sara passou. E Deus olhou para o lamento daquela mulher, o sofrimento daquela jovem, que tinha uma vida destruída. Ela não conseguia constituir família, porque Asmodeu é o demônio que destrói as famílias. O livro de Tobias nos diz isso de maneira muito clara. E a tradição da igreja também nos afirma isso através da demonologia. Asmodeu é o demônio que destrói as famílias, que impede a felicidade das famílias. Por isso Sara era tão infeliz. Quando nós somos atormentados por esse espírito, nós não conseguimos progredir como família. Nós não conseguimos nos projetar como família. Até tentamos e nós não conseguimos dar passos. E olhando para a história de Sara, nós também podemos olhar para a nossa vida e perceber como nós precisamos ser guardados pelos santos anjos. Como nós precisamos do cuidado dos santos anjos, para que nós não venhamos também a ser atormentados pelo inimigo de Deus. E quando a gente olha hoje de uma maneira bem global, a gente percebe como Asmodeu ainda continua a destruir famílias e famílias. Como Asmodeu tem entrado em tantas famílias, tem ocupado o espaço familiar e tem provocado tantos desajustes, tantos desequilíbrios. E é por isso que muitas vezes nós encontramos famílias que não conseguem progredir. Nessa noite, quando nós celebramos os santos anjos e temos a oportunidade do conhecimento da palavra, eu insisto muito em dizer, e nunca vou me cansar disso, que nós precisamos ser conhecedores da palavra, porque quanto mais nós conhecemos a palavra, mais nós sabemos onde buscar o auxílio de Deus, quando percebermos os desajustes que não estão somente ligadas às questões humanas. É claro que nós também não podemos demonizar tudo, mas não podemos também cair na besteira, na tolice, de achar que tudo isso é fruto apenas de condicionamentos humanos. Existem também forças ocultas espalhadas pelos ares, porque ao serem lançados do céu, os anjos decaídos passaram a atormentar os filhos de Deus. E como eu preciso saber disso? Como você precisa saber disso? Para nos guardar de todas as investidas do mal. E Sara começou a clamar misericórdia. Aquela mulher sofria tanto, era tanta luta para a reconstrução da sua história, que chegou o momento que Sara disse: eu não tenho mais jeito, minha vida está uma desgraça, nada dá certo, eu tento constituir famílias e o espírito maligno vem e destrói tudo. A minha casa é uma miséria só, é lamentação e lamentação, é lamúria e lamúria. E Sara disse: eu não tenho mais por que viver. Hoje a leitura que nós acompanhamos no capítulo 3 fala disso. E Sara pensou em tirar sua própria vida, porque o desejo do inimigo de Deus é destruir a nossa vida. Ele atormenta, até decidirmos em tirar a nossa própria vida. Assim aconteceu com Sara. E ela decidiu que não queria mais viver. E o inimigo começou a trabalhar na mente de Sara. Começou a trabalhar nessa investida em que ela queria tirar sua própria vida. E ele começou a semear isso de uma maneira muito forte.
Mas quando ela se colocou diante de Deus, veio o auxílio do alto. E Sara disse: não vou tirar minha vida. Não vou fazer isso. Porque se eu fizer, eu estou conjugando e determinando de uma maneira plena a destruição da minha árvore genealógica. Eu estou gerando uma grande contaminação que vai perpassar de gerações para gerações. E Sara começou a suplicar: Senhor, dai-me o dom. E de repente, Deus mandou Rafael. Javé Rafá, Deus cura. Quando a gente olha para o anjo Rafael, é o arcanjo do meio. Ele carrega o peixe na mão. Foi desse peixe que Rafael extraiu um óleo. E esse óleo abençoado e consagrado ao Senhor, ele foi derramado na vida dessa mulher. E ela foi liberta de toda possessão de Asmodeu. Esse mesmo óleo, Rafael passou nos olhos de Tobias, de Tobite, o pai de Tobias, que estava cego, e ele ficou curado. O que eu quero dizer para você nessa noite, filhos, que está aqui, que o Senhor está nos dando a graça de podermos ser assistidos pelos anjos do Senhor, de se dispor como Sara se dispôs a ser visitada pelos mensageiros de Deus. Se eu e você estamos aqui nessa noite, é porque nós acreditamos potencialmente na graça de Deus, e queremos reprimir para longe todos os inimigos que têm se levantado contra nós, todos aqueles que têm procurado dividir. Olha para a tua história de família hoje, percebe aonde você identifica a ação de Asmodeu, aquele que divide. Quantas brigas, quantas discussões, quantos projetos fracassados, quantas obscuridades, quantas incertezas, quantos suicídios nas famílias, quantas pessoas querendo tirar sua própria vida, como você escutou nessa noite, Sara. E a gente identifica a ação maligna daquele que se levanta para provocar em nós um desajuste, para provocar em nós um desordenamento. E é assim que muitas vezes nós olhamos para nossas famílias e somos capazes de perceber quantos desordenamentos, filhos, quantas coisas que estão lá atrofiadas, quantas situações de fracassos, de pessimismos, de divisões, pai que não fala com filho, filho que não fala com pai, esposo separado de esposa. E nós não podemos olhar para tudo isso e simplesmente classificar somente como algo pertencente à estrutura humana. Não é só isso, há também toda uma atmosfera que nós não conseguimos ver com os olhos, senão aqueles que Deus dá dons especiais para isso. Mas é perceptível pelos frutos. A palavra de Deus não diz que se conhece a árvore pelo fruto. Se a árvore não dá fruto, essa árvore pode ser uma árvore boa? Não. Se uma árvore dá frutos podres, é uma árvore boa? Se a árvore dá frutos bons, é uma árvore boa? Sim. Então se conhece a árvore pelo fruto. Então, olhando para as nossas histórias familiares, nós podemos identificar ações malignas, investidas de Satanás para destruir a sua vida. Uma das coisas que Asmodeu
realiza na sua ação maligna é a provocação do adultério. É assim que ele aparece no livro de Apocalipse, induzindo ao adultério, que é um provocador da destruição familiar. Quantos matrimônios foram destruídos por causa do adultério? E se nós estamos aqui nessa noite, na palavra de Deus, escutando tudo isso, o Senhor também tem um ordenamento para nós. Se Ele está nos dando a graça de poder olhar assim, mas Padre, aquilo que o Senhor está dizendo, eu consigo identificar alguma coisa lá em casa. Eu olhando para a história de Sara e vendo aquela família tão desajustada, porque era perseguida por Asmodeu, eu sou capaz de perceber também quantas vezes lá em casa nós temos sido vítimas de ataques espirituais. Quantas vezes nós temos sido vítimas de perseguições espirituais. E o que devemos fazer então? Se nós identificamos e a palavra de Deus nos dá essa graça de fazer isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a mesma coisa que Sara fez. O que foi que Sara fez? Se prostrou diante do Senhor. E Sara começou a suplicar pela sua casa. Sara começou a suplicar pela sua família, porque ela não podia mais, ela não suportava mais ver toda aquela situação. E todas as pessoas da cidade olhavam com desdém para aquela família, porque aquela família era amaldiçoada. E Sara já não suportava mais, então ela dobrou os joelhos diante do Senhor. E ela começou a clamar a misericórdia de Deus. Ela começou a clamar o seu Deus. E ela diz: bendito seja tu, Deus de misericórdia. Bendito seja teu nome, porque não nos deixa perecer. Escute bem isso. É o que você tem que fazer. É clamar a misericórdia de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre teu esposo, sobre a tua esposa. Nós não podemos aceitar isso de mãos cruzadas. Nós precisamos nos levantar. Eu preciso me levantar. E muito mais alimentar o que Asmodeu quer, porque ele quer provocar em nós uma grande divisão. Nós precisamos dobrar os joelhos e clamar, porque se Deus mandou Rafael na família de Sara, Ele vai mandar também Rafael, Miguel, Gabriel na tua casa. Ele vai mandar os santos anjos sobre ti. Não tenha dúvidas disso. Mas a gente precisa aprender com Sara. No silêncio do seu coração, identificando o desajuste, Sara orou. E o bálsamo de Deus veio. E aquela mulher foi liberta. Quando a gente conclui o livro de Tobias, nós vamos ter um resultado excelente. Sara conhece Tobias, se casa com Tobias, tem filhos com Tobias e se torna uma família muito importante na região onde habitava. Minha gente, nós queremos nos levantar nessa noite como povo de Deus nesse lugar. Nós queremos levantar também o nosso clamor como Sara, pela tua casa, pela tua família, pelo teu matrimônio. E o Senhor está dizendo muito claro para você: nós não podemos desistir. Nós estamos num grande combate espiritual. Existem ataques espirituais contra nós para destruir a nossa história de vida em Deus.
que nós não vamos nos calar, nós não vamos parar, porque o Senhor nos dá a clareza na palavra, de que precisamos ser purificados. Nessa noite, na hora da adoração, nós vamos fazer um grande clamor de purificação. Nós vamos receber da parte de Deus o bálsamo que cura e liberta de toda a perseguição espiritual. Eu quero convidar você agora a se levantar, como Sara se levantou. Você que está lá na arquibancada, levante-se. Você está aqui por uma causa de Deus. Nós estamos aqui por uma causa de Deus, e nós queremos nos levantar na presença do Senhor. Pela tua família, levante as suas mãos agora. Pelas nossas famílias, nós não vamos permitir que o mal domine. Nós não vamos permitir que Asmodeu destrua as nossas casas. Nós não vamos permitir que o inimigo de Deus destrua o plano do Altíssimo. A tua família é um projeto de Deus. A minha família é um projeto de Deus. E se você tem sofrido ataques, é a você que Deus está dando conhecimento. É a você que Deus está dando. Então ore nesse momento. Ore pela sua família. Ore pelo seu matrimônio. Ore pela sua casa, para que nesta noite o Senhor mande sobre nós Javé Rafa. Javé Rafa sobre este lugar. Javé Rafa sobre as famílias em crises. Javé Rafa sobre os matrimônios que estão por um fio. Javé Rafa sobre as realidades de adultério. Javé Rafa sobre as situações de vícios, de dependência química, de mentiras. Nós nos levantamos neste lugar e suplicamos como Sara: Senhor, tem misericórdia de minha família, Jesus. Senhor, olha para a minha casa, Senhor, e vê como lá está tudo fora do lugar, Senhor, num desajuste tremendo, num desequilíbrio. Nós não temos paz lá em casa, Jesus. Nós suplicamos instantemente, vos rogamos, Senhor Deus, que venha em nosso auxílio, vem nos capacitar para as lutas contra o mal. Bendito Senhor Deus de nossos pais, digno de louvor e de eterna glória. De eterna glória. E de eterna Nós glória. queremos clamar, permaneça de mãos levantadas. Seja bendito, Senhor Deus de nossos pais, Digno de louvor e de eterna glória. Diga: de eterna glória. E de eterna glória. Seja bendito, Senhor Deus de nossos pais, digno de louvor e de eterna glória. De eterna glória. E de eterna glória. Vem Miguel com seus anjos e com sua espada santa, dizendo: quem como o Deus vivo, como gritando: Deus quem vivo. como o Deus vivo.
céu com seus anjos e com sua espada santa, dizendo quem como o Deus vivo, gritando quem como o Deus vivo. Sede bendito, sede bendito, Senhor Deus de nossos pais, digno de louvor e de eterna glória, e de eterna glória. Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais, digno de louvor e de eterna glória, De eterna glória. e de eterna glória. Eu gostaria agora que você guardasse no seu coração essa palavra profética de Deus. Viemos nessa noite também buscar da parte do Senhor uma palavra profética. E o Senhor, Ele derrama sobre o teu coração essa palavra. Ele vai dizendo que o nosso clamor dessa noite vai acorrentar, vai aprisionar, como Rafael fez com Asmodeu, que está rondando a tua família. O Senhor diz: eu vou destronar adultérios, eu vou repreender vícios, eu vou levantar casas caídas, e eu vou restaurar casamentos que foram derrubados. Aplauda o Senhor por essa palavra profética. Obrigado, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado.